Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho e Léo Rodrigues, e hoje com a participação especial de Sansara Esteves. Hoje nossa conversa será sobre os resultados da 13ª rodada do Brasileirão. Pois é, caros ouvintes, acabaram-se as férias, né, e agora nós retornamos com a bola toda. O time está desfalcado ainda, sem a presença de Daniel Romanelli, que está machucado, mas deve voltar aí em breve, né? E por isso, chamamos um reforço de Sansara Esteves, hoje aqui, que nos ajuda. Fala aí, Sans. Ei, meninos, tudo certinho? Tudo certo, tudo certo. E você, Léo, como é que tá? Como é que foram as férias aí? Graças a Deus, Vitor, tudo certinho. As férias foram maravilhosas. Pena que, como sempre, passa rápido, né? Pois Isso é é. inevitável. E aí, na semana passada, eu tive o privilégio de apresentar um programa com o Ezio, fiz um outro programa sozinho também. Mas lógico que a gente aguarda aí ansiosamente a volta de Daniel Romanelli, que ele se recupere logo para poder integrar e deixar o Minuto Bola 100%. Pois é, né? Sempre carregando como dá, né, Léo? Bom, então vamos começar falando dos resultados desta rodada que começou no sábado com o jogo entre Flamengo e Grêmio. O Flamengo venceu por 2-0 e o jogo foi realizado lá no Engenhão. Na Arena do Jacaré, com gol de Louco Abreu, o Botafogo bateu o Cruzeiro por 1-0. O Palmeiras, que ganhou do Atlético Mineiro no estádio Canindé. Por 3-2, né? 3-2. Isso aí. Já no domingo, o São Paulo venceu. O São Paulo perdeu pro Vasco por 2-0 lá no estádio Morumbi. E no Engenhão, o Fluminense ganhou de 4-0 do Ceará. No estádio Beira-Rio, o Internacional empatou de 0-0 com o Atlético Goianiense. E mais uma vez aí o Coringão perdeu agora pro Avaí por 3-2 na ressacada, segunda derrota do líder do campeonato. Quem perdeu também foi o América Mineiro para o Coritiba em casa, na Arena do Jacaré, por 3-1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ganhou de 3-2 do Santos. E o Bahia, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, venceu aí em casa, né, por 3-1 o Figueirense, né? Rodada cheia de gols, né, Léo? 32 gols marcados, média boa, não? Juntamente com a 7ª rodada, essa foi a rodada que teve mais gols no campeonato. Pois é, e foi excelente também pros cariocas, né, que os 4 aí venceram. E já os mineiros e os paulistas, com exceção do Palmeiras, né, não tiveram uma boa rodada. Os gaúchos também decepcionaram. Pois é. Bom, então vamos começar falando de um carioca que jogou no sábado, né? Começar falando aí do Flamengo, que jogou contra o Grêmio, jogo realizado no Engenhão. O time rubro-negro venceu por 2-0 com direito a gol e passe do craque gaúcho, né? E com isso, o time carioca permanece invicto no Campeonato Brasileiro, chega a 27 pontos e está na vice-liderança. Bom, obviamente o Flamengo não jogou da mesma maneira que jogou contra o Santos, né? Naquele magistral jogo que com certeza entrou para a história. Mas fez o suficiente para poder vencer a partida, deixar a torcida satisfeita, que compareceu um bom número no Engenhão. E também viram gol de Ronaldinho Gaúcho, né? Que é o que a torcida tanto esperava. E agora o Flamengo aí, se aproveitando da derrota do São Paulo pro Vasco, termina a rodada como segundo colocado. E esse jogo marcou o reencontro entre a equipe gaúcha e Ronaldinho. Foi a primeira vez que Ronaldinho enfrentou o Grêmio, o ex-clube dele. Depois de uma volta turbulenta para o Brasil e quase tudo acertado para o Grêmio, Ronaldinho foi pro Flamengo. Pois é, né? Desde então a relação entre o jogador e a gremiação, né, que o revelou, sempre é questionada. E um destaque, né, do gol que ele fez contra o Grêmio foi a falha bizonha do goleiro Vitor, né? Ele que definitivamente, eu acho que tremeu na frente do Ronaldinho Gaúcho. E o outro gol do Flamengo tinha sido do Thiago Neves. E assim encerrou-se mais uma vitória do Flamengo no campeonato. E com esse gol, Ronaldinho se isola na artilharia com 9 gols. Pois é, né? Vem merecendo esses gols, realmente vem fazendo boas atuações, né? E o Flamengo na segunda colocação com 27 pontos, como havia dito antes, e o Grêmio com 13 pontos está na 16ª colocação. E está... 16ª. Isso, exatamente. E alguma coisa a complementar com né, para esse jogo, Léo? Você quer falar alguma coisa ou podemos partir já pro outro jogo que nós comentaremos? Fomos completos, vamos que vamos, segue o Minuto Bola. Bom, então vamos passar pro jogo, né, já do domingo, entre Fluminense e Ceará.
Pois é, Vitor, eu trago aqui para debatermos a partida que marcou a primeira goleada do atual campeão brasileiro nessa edição de 2011, né? Jogando para um Engenhão com público reduzido, o Fluminense encaçapou um 4-0 no Ceará e subiu 3 posições na tabela. Tava em 11º e agora é o 8º colocado. Pois é, Léo. Eu achei muito bonita a homenagem que o Fluminense fez pro Tele Santana antes do jogo. Os jogadores entraram numa camisa personalizada estampando uns dizeres sobre o ídolo, que se ele estivesse vivo, estaria completando 80 anos na terça-feira passada. Realmente, Sansara, realmente. Eu também foi muito bacana, né, essa homenagem. Só teve uma coisa na partida que não foi lá muito interessante, que foi uma voadora que o jogador do Vozão, o Heleno, ele acertou no peito do Fred, né? Foi justamente expulso e a sua equipe, que já estava perdendo o jogo, tomou um passeio no segundo tempo. Foi um show de bola tricolor na segunda etapa, Vitor. Como você bem disse, quando ficou com um jogador a mais, o Fluminense já vinha vencendo por 1-0 e esse gol foi do Fred, o seu primeiro no Brasileirão. Coincidentemente, Souza fez o segundo e o Rafael Sobis o terceiro, numa linda tabela com o Fred, e assim marcaram também os seus primeiros tentos no campeonato. Para fechar a goleada, teve gol do Rafael Sobis, que tinha acabado de entrar, mas até que o He-Man já havia feito gols em outros jogos. E no último lance, quase que o Fred, numa linda cobrança de falta, que explodiu na trave, aumentou a goleada. Mas o 4-0 estava de bom tamanho e o Fluminense terá uma nova partida em casa na próxima rodada contra o Internacional. Pois é, nem ver se o Abelão aí consegue a meta que ele quer, né, de vencer os próximos 3 jogos aí para ver se facilita mais as coisas para o Fluminense. Bom, e agora nós vamos dar um intervalo e já voltamos. O Minuto Bola volta já. Precisamos de um coração. Ok, doutor. Unidade 2 é quem possa ajudar? Precisamos de um coração urgente. Só um minuto, senhor. Estaremos transferindo sua ligação. Só um momento. Mais um momento, senhor. Existem coisas que não podem esperar. A Prefeitura de Vitória lançou o Ponto Vitória. Com ele você acompanha seu ônibus e sabe a hora exata que ele vai passar no seu ponto. Acesse vitoria.es.gov.br/Ponto Vitória. Prefeitura de Vitória, uma cidade melhor para todos. Voltamos a apresentar o Minuto Bola. Bom, agora voltando aí o nosso mais Minuto Bola, nosso segundo bloco, vamos falar agora do líder, né, que perdeu lá na ressacada pro Avaí. No domingo teve a partida do Corinthians e Avaí, e o Corinthians, com essa derrota, viu a sua vantagem cair para um pontinho em relação ao Flamengo, que é o segundo colocado. Pois é, o Corinthians que tem que agradecer o São Paulo de ter perdido pro Vasco, porque senão teria acabado empatado com seu rival. E eu acho que a grande razão de ter sido derrotado foram os gols perdidos. Não dá para admitir o Corinthians, que vinha tão bem no campeonato, perder tantos gols numa partida, né? Foram, para destacar, 2 bolas na trave e uma também que o Emerson Sheik perdeu na cara do gol e acabou pagando caro com esses erros. Pois é, né? Aquela velha gíria, né, Léo? Quem não faz, né, leva. E a equipe de Santa Catarina se colocou defensivamente esperando apenas o erro corintiano. E foi o que aconteceu, né? Em 2 contra-ataques, o Avaí marcou 2 dos 3 gols que fez. Com destaque pro terceiro gol, que o jogador deu uma arrancada de 51 metros, né? Tinha sido o Rafael Coelho, que já tinha marcado o gol da virada também. Foi o grande nome do Avaí, que com 10 pontos agora E o Corinthians, que o Júlio César, enquanto ele esteve jogando, tomou apenas 4 gols em 10 jogos. Já agora o goleiro Renan, em apenas 3 partidas, já tomou 4 gols também, né? O Corinthians aí que tá sentindo falta do seu goleiro titular. Pois é, né? E mais uma coisa, um fato a lamentar também, que parece que o Danilo, ele sentiu uma lesão e também saiu e pode ser desfalque pro próximo jogo. Complicou. Pro Corinthians, né? O Corinthians, que permanece na liderança com 28 pontos. Já o Avaí com 10 segue entre os 4 piores do Brasileirão, na 18ª colocação. Bom, e agora também vamos dar destaque, né, ao 0x0, único 0x0 aí dessa 13ª rodada. Lá em Porto Alegre, né, o Beira-Rio teve lá no Beira-Rio teve o único jogo sem gols na rodada, né, o jogo entre Inter e Atlético Goianiense. Realmente foi difícil pro Internacional, já que estava muito desfalcado.
Os 6 jogadores do time titular não atuaram nessa partida, inclusive o ataque. Aí assim fica difícil furar a retranca que o Atlético fez, né? Mas mesmo assim, eu acho que não é desculpa não. O Internacional jogando em casa tinha total capacidade de vencer o Atlético Goianiense. Mas apenas para destacar, né, os jogadores que desfalcaram o Internacional, muitos deles foi pela atuação que tiveram na Copa Audi, um torneio na Alemanha, que foram Bolívar, Guinha Azul, Bolatti, Zé Roberto e o Leandro Damião. E ainda tinha o Gilberto, que é um reserva que frequentemente é utilizado. Pois é, uma mescla de lesão e suspensões que deixaram esses jogadores de fora da partida, né? E o resultado esse que dá uma freada na recuperação do time gaúcho que havia ganhado do Avaí no último confronto. E um grande destaque que nós tivemos na partida, Vitor, foi no último lance que o Internacional demorou demais para cobrar uma falta. O árbitro que já tinha dado 1 minuto a mais só por causa dessa cobrança e terminou o jogo. Não deixou o Colorado bater a falta e, na minha opinião, acertadamente, né? Tava enrolando demais, despegou e acabou, tá certinho. E já sob o comando do interino Osmar Loz, ele que assumiu o Colorado depois da demissão do Falcão. Pois é, né? Bom, e também teve a partida do Botafogo, né, Léo? Que você queria fazer um complemento aí. Terminar citando, né, sobre a vitória do Botafogo e do Vasco, né? Que encerrou aí mais uma rodada em que os 4 grandes do Rio venceram. Foi muito bacana o Louco Abreu, ele logo em sua volta ao Botafogo conseguiu deixar sua marca, né? Que acabou sendo o gol da vitória da equipe. E também sobre o Vasco, que há 22 anos não derrotava o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Morumbi, né? A última vez tinha sido em 89, que foi justamente a final, em que o Vasco foi campeão brasileiro. E agora, novamente, derrota aí o São Paulo. Quem sabe o fim da história não é o mesmo, né? A torcida Cruz Maltina espera ansiosa. Pois é, né? Tomara que pros torcedores vascaínos realmente seja esse acontecimento. Bom, e por aqui fica mais um programa Minuto Bola. Agradeço você, Sansara, pela participação. De nada, sempre prazer. E também a você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. No programa de amanhã nós vamos discutir sobre a 14ª rodada, sob a apresentação de Vitor Junquilho, Léo Rodrigues, e esperamos o Daniel já de volta, se Deus quiser. Exatamente, muito obrigado. E na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessali.